Tem três coisas fundamentais na liderança. A terceira delas é saber se comunicar. A segunda é gostar de gente, gostar das pessoas, saber lidar com as pessoas. E a primeira, que na minha opinião é fundamental, é ter uma visão, construir a visão a longo prazo. No programa de hoje nós vamos conversar com uma empresária de Praia Grande que construiu uma visão a longo prazo, vem alcançando aquilo que traçou. E mais do que isso, ela também trabalha com a visão das pessoas, ela ajuda a gente a enxergar melhor. Vamos conhecê-la? Olá, empreendedores, sejam bem-vindos a mais um programa Café e Negócio. O programa de hoje está show de bola. Nós vamos receber aqui uma convidada. Ela é uma grande empresária da nossa região e principalmente em Praia Grande, onde ela tem uma rede de óticas, ela ajuda a gente a enxergar melhor. Eu converso então com Isabel Sereno. Muito obrigada por estar aqui no programa. Estou sendo, assim, muito bem recebida. Seja bem-vinda, Isabel. Bem-vinda. Obrigada, Felipe. Nós já conversamos algumas vezes, né? E me admira muito a tua trajetória. Eu queria que você começasse assim, porque o propósito aqui é inspirar as pessoas, né? E a tua trajetória no empreendedorismo foi muito interessante. Sim. Bom, eu comecei aos 13 anos, né? 13? É. 13 anos de idade. Fazendo o quê? Eu comecei a trabalhar como faxineira numa casa de família. Uhum. E lá eu aprendi a limpar a casa, ser babá, fazer o trabalho normal de uma dona de casa. Sim. Só que eu ia na igreja durante domingo, né? Eu passava numa loja de roupa, de esquina de bairro, e eu sempre olhava pela vitrine. Roupas femininas. Aí eu olhava e eu pensava, nossa, eu queria tanto trabalhar nessa loja, né? Porque aquele sonho, né, claro, de vender, né? De parar de trabalhar, não que, assim, foi um benefício para mim. Eu trabalhei como faxineira, babá, eu tenho amizade com a família até hoje. Isso foi onde? Que cidade? Isso foi em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Foi. Legal. Na cidade onde meu pai morava. Uhum. E aí você passava na loja e um dia conseguiu lá o emprego ou não? Então, e aí, assim, eu acredito muito em Deus, né? E toda vez eu sempre... Um dia eu entrei e conversei com a dona e eu falei assim, a senhora não precisa de uma vendedora? Eu só tinha 13 anos, quase uma criança, né? Porque eu tenho 1,5 m hoje, imagina com 13. Aí, continuo com o mesmo tamanho, eu só era mais magra. Então, assim, aí eu conversei com ela, né? Falei, não poderia trabalhar aqui praticamente de graça, queria, né? Queria mesmo trabalhar. E aí ela falou assim, olha, se você quiser, ela conversou um pouquinho comigo, viu que eu estava desenrolando, né, assim, a conversa e tal. Sim. E aí eu falei que eu podia fazer umas vitrines, dei umas ideias para elas naquele mesmo dia. E eu morava muito perto da casa, acho que também seria benefício para ela. E ela falou, vamos fazer um teste. Aí eu pedi para sair da casa, que eu trabalhei durante 6 meses, e fui trabalhar nessa loja. Sim. E lá eu ficava muito tempo sozinha. Então eu tinha que fazer o caixa, eu tinha que fazer a vitrine, eu tinha que atender o cliente. Acabava participando de várias áreas da empresa ali. Isso. E aprendendo. Aí teve que amadurecer bastante. Tive que me amadurecer bastante, né? Foi bem legal essa oportunidade, né? Que legal. E aí depois disso? Aí depois disso eu vim morar para Santos, na verdade para São Vicente, onde a minha mãe morava, né? Aí a minha mãe tinha um bar, né? Minha mãe tinha um bar e aqueles bar que só funcionava de noite, sabe? Aqueles pé de lama mesmo, cachaceiro. Não sei se vocês conhecem o Só Balanço. Quem conhece vai dar uma risada aí, porque o Só Balanço é velho. Então, minha mãe tinha um bar próximo ao Só Balanço, não era dentro do Só Balanço, que lá era chique, então. Entendi. Aí eu estudava das 11 às 3 da tarde. Certo.
E aí eu trabalhava de noite com a minha mãe. Caramba, hein? E trabalhar num bar não é fácil. Foi o pior emprego que eu já tive. Ouvir coisas... Sim, um ambiente já... degradante, né? O ambiente já não é propício para coisas boas, né? Porque era bar e boteco mesmo, né? E aqueles ensinamentos que você teve lá na loja, trabalhando em vários setores da loja hoje, eles refletem no teu dia a dia? Eles te ajudam? Sim, muito. Mas assim, depois do bar, né? Que aí eu falei, não, eu vou buscar um outro emprego. Eu falei pra minha mãe, aí isso eu já tinha 14 anos. Aí eu fui buscar um outro emprego, entreguei currículo naquela Frei Gaspar inteira em São Vicente. E aí fui chamada em uma loja de roupa de bebê. E eu vou falar, eu só queria vender, eu era maior bagunceira, fazia várias pilhas assim de roupa e deixava o povo dobrar. E vendia? Muito, vendia muito, adoro. Isso é o que importa, o resultado. Né? Mas aí, coitado das outras vendedoras, eu era muito infantil, então eu não tinha maturidade. Sim, né? Sim. E aí, com as entregas de currículo, eu fui chamada para trabalhar não, para fazer uma entrevista na ótica. Numa ótica? Que se chama Ótica do Centro. Tá. Ela não existe mais, a origem mesmo não existe mais, mas durou 40 anos essa ótica. E na época só existia 3 óticas. Caramba! Na época, né? E aí você foi aprendendo o ofício? Então, não, eu só fui chamada para fazer a entrevista. Ah, tá bom. Eu tô me antecipando aqui. Aí eu fui, fiz a entrevista, e aí eu conversei com a minha mãe. Eu falei, entre vender roupa e o óculos, eu vou preferir vender o óculos, porque eu acho que vender roupa todo mundo vende. Olha, 14 anos, todo mundo vende, se achando a maior vendedora, né? E olhando para um mercado que ainda era novo, porque 3 óticas. 3 óticas. Ou seja, concorrência baixa, já uma visão diferente. Né? A mão de obra até hoje é difícil, né? É escassa, né? Sim, sim. E aí fiz a entrevista. Eles são assim... Eu sou muito grata, eu entrei dia 11 de dezembro, né, eu nunca esqueço. Sou muito grata a eles, a Edna e o seu Adalberto, que foram os meus patrões da ótica. Eles me ensinaram, eles me deram uma profissão. Eu acho que a gratidão é o primeiro passo para tudo. Que legal, que legal. Né? Às vezes, para mim foi assim, eu acho que a gratidão, se eles não tivessem acreditado em mim, eu só tinha 14 anos. Um pau de vira-tripa e um cabelo desse tamanho, porque não existia chapinha. Então, aí, para mim... Quanto tempo você ficou trabalhando com eles? Então, eu trabalhei e voltei 3 vezes, né? Porque trabalhei 3 anos, aí eu saí, porque eles tinham os filhos, né? E aí, meio que os filhos tinham mais ou menos a mesma idade que eu, e eles tinham um pouco de ciúmes. Isso acontece. Porque a Isabel faz, e os filhos, assim, querendo ou não, hoje, como eu tenho filhos, eu sei que a gente não cobra tanto, né? E eles são todos adultos, e eu tô falando para vocês, e provavelmente se eles assistirem, que eu vou mandar para eles, com certeza, assim, eles sabem, a gente brigava, mas hoje a gente é super amigos e não, né? Mas isso foi há 300 anos atrás, na Idade da Pedra. E ao todo você ficou quanto tempo, ao todo? 8 anos. E aí decidiu empreender? Não, então, dali eu fui ser gerente em outra, eu saí. Fui para outra ótica? Fui para outra ótica, virei gerente de uma outra ótica. Eu acho que eu precisava cortar o cordão umbilical, né? Virar gente grande, isso com 22 anos. 22 anos. Aí fui gerente, treinei mais de 33 meninas. Uau! Isso que eu me lembro, que eu contei em uma ótica. Tá. Aí eles me pediram para voltar, e aí trabalhei mais um tempo, acho que mais até o tempo que eu tive que eu saí.
Mas aí quando eu voltei como gerente. Uhum. E aí é engraçado que, assim, quando eles me chamam, só tinha uma vendedora. E eu falei assim, eu só volto se eu for gerente. E aí eu ainda brinco assim, eu falo, eu fui gerente de uma pessoa só. Mas porque eu queria fazer, eu já sabia que a gente ia crescer. Então eu tenho, se a gente está aqui fazendo essa entrevista, e vocês estão assistindo, o que eu posso falar para você? Você tem que ter foco, determinação e acreditar em você. Então, quando eu fui para a Ótica do Centro, que eu voltei, eu acreditei em mim. Eu falei, eu vou dar o meu melhor. Então, quando eu entrei, só tinha uma vendedora. E quando eu saí, tinha 9. Que legal. Né? Sempre entregar o seu melhor. Colocar foco, que você coloca energia naquilo que você está fazendo. Próximo bloco, Isabel, quero saber sobre o empreendedorismo. Como chegou na tua vida? Quando você foi empreender? Quais os desafios? Tá bom? Vamos lá.